Olá, tudo bem? Vocês talvez ainda não me conheçam, né? Eu sou o professor Bruno, tá? Sou professor de artes. É, por esse momento agora nós estamos tendo uma aula um pouco diferente, né? Um pouco mais online, mais com internet, né? Mas as explicações ainda estou preparando tudo com muito carinho para nós termos uma boa aula, tá bom? Vai ser tudo bem explicado. O que vai acontecer é o seguinte: eu estou deixando no Google Classroom, né, o vídeo nosso para ver tudo direitinho, tudo eu vou explicar aqui. E também eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar coisas também ainda no Facebook para o pessoal ir adaptando. Mas nosso foco também será o Google Classroom, onde eu estou deixando o nosso conteúdo. E então vamos começar, né? Então vou falar com vocês sobre música. Né? Nossa aula hoje será sobre música, na verdade, propriedades do som, né? Para podermos entender mais sobre música. Então, o que a gente vai entender sobre propriedades de música? Então, nós vamos entender assim que elas são as características, né? Nós vamos aprender sobre isso, que são as características do som. E também eu irei fazer o seguinte, que o som, né? O som, eles são igual as características, né? Assim, desculpa que eu tô pegando o jeito. É porque o som, todos os sons assim, cada um tem sua distinção. Então, cada som diferente, ele tem uma propriedade. Por isso que a gente fala propriedade do som. É cada diferença do som, tá? É a diferença, cada som tem sua diferença, né? Então, o que eu vou fazer assim? Nós vamos falar sobre o timbre, a altura e a intensidade do som. Vai ser isso. Nós vamos falar sobre isso e com isso, para ajudar vocês, eu selecionei uma animaçãozinha para nós começarmos agora. E prestem muita atenção, tá? Porque essa animação e até um pouquinho de explicação no final que eu vou dar, é ela que vai ajudar a resolvermos os exercícios do caderno, tá bom? Então vamos prestar atenção agora numa animação, tá bom? E depois nós estamos aqui. Ó, é os parâmetros do som. Olá, meu nome é Capitão Musical. Meu trabalho é ajudar as pessoas a aprender música. Com licença, pessoal, vou atender o celular, pois pode ser alguém precisando de ajuda. Oi, Capitão Musical, aqui é a Vivi. Olá, Vivi, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, mas estou com dificuldade para fazer um trabalho da escola. Será que você pode me ajudar? Claro que sim, será um prazer. Em um instante eu estarei voando até sua casa. Obrigada, capitão. Então vou ficar aguardando. Até logo. Até logo, Vivi. Bom, pessoal, venham comigo e vamos ver que trabalho é esse que a Vivi não está conseguindo fazer. Puxa, como você chegou rápido. Claro, Vivi, estou sempre pronto para ajudar. Mas afinal, me fala sobre o trabalho. Bom, capitão, a professora de música pediu para eu fazer uma pesquisa e responder a 2 perguntas. Na hora, eu pensei que seria muito fácil, mas quando comecei a pensar sobre o assunto, percebi que não sabia direitinho. Fique tranquila, vou lhe ajudar. Mas então me diga, quais são as perguntas da pesquisa? A primeira pergunta é: o que é o som? Bom, na verdade eu sei o que é um som. Só que eu não sei explicar. Ah, isso é normal. A maioria das pessoas consegue reconhecer muito bem um som, mas não sabe explicar com palavras o que é o som. Não é nada difícil,
mas você precisa prestar bastante atenção nas coisas que eu vou te falar, tá? Claro! Eu sei que a coisa mais importante para aprender é prestar atenção na aula, né? Isso mesmo. Afinal, saber direitinho sobre o som, Vivi, é uma coisa muito importante, pois são os sons que fazem todas as músicas. Já estou super curiosa. Por onde vamos começar? Vamos começar pela máquina de lavar roupas da sua mãe. Hã? Começar pela máquina de lavar roupas? Como assim, capitão? O que a máquina de lavar roupas tem a ver com isso? Calma. Vamos até a lavanderia que você vai entender já já, viu? Então tá, vamos lá. Pronto, capitão. Aqui está a máquina de lavar roupas. Mas veja, ela está funcionando. Minha mãe está usando a máquina agora. Melhor ainda, vamos precisar da máquina funcionando mesmo. Veja só, o que você sente quando põe a mão na máquina em funcionamento? Bom, eu sinto a vibração da máquina na minha mão. Isso mesmo, você sente a vibração da máquina. A vibração é um curto e rápido movimento de vai e vem das moléculas do material que está vibrando. É pelo fato de ser um movimento de vai e vem que a máquina de lavar não sai do lugar quando está funcionando. O som também é uma vibração, só que o que está vibrando é o ar, ou seja, o som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Que legal! Então eu já sei como responder a primeira pergunta do trabalho. Ótimo, Vivi! Então me responda, o que é o som? O som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Muito bem, é isso mesmo. A primeira pergunta já está respondida. Obrigada, capitão. Agora ficou fácil de explicar o que é o som. Ótimo! Mas você disse que o trabalho tinha mais uma pergunta. Me diga, qual é a outra pergunta? A segunda eu achei mais difícil. A professora perguntou quais são as propriedades do som. Eu nem sabia que o som tinha propriedades. Será que os sons têm casa, carro, terrenos? Claro que não. Não é esse tipo de propriedade que o som tem. As propriedades do som são as suas características. São as coisas que fazem um som ser diferente de outro. Características? Como assim? Eu vou explicar tudo para você. Mas primeiro, vamos sair da lavanderia e deixar a máquina de lavar trabalhando sossegada. Me diga uma coisa. Todos os sons são iguais? Claro que não. Se todos os sons fossem iguais, o mundo seria muito chato. Isso mesmo. E nossos ouvidos percebem muito bem as menores diferenças entre os sons. É por isso que conseguimos reconhecer a voz dos nossos amigos, perceber a diferença entre o som de um violão e de uma bateria e saber quando o nosso cachorro está latindo ou chorando. Agora pense um pouco e responda. O que faz um som ser diferente de outro? São as propriedades? Isso mesmo! São as propriedades que fazem a diferença entre um som e outro. Até agora eu entendi. Mas, capitão, qual é a primeira propriedade do som? A primeira diferença que podemos perceber é a intensidade. Por exemplo, Presta atenção. quando batemos palmas bem de leve, o que ouvimos? Ouvimos um som de palmas bem fraco. E quando batemos palmas com bastante força? Ouvimos também um som de palmas, só que é mais forte, né? Isso mesmo, Vivi. Então, neste caso, a diferença entre os sons é somente a intensidade das palmas. A intensidade é a propriedade que nos permite perceber se um som é mais forte ou mais fraco que outro.
Puxa, capitão, esse negócio de propriedades do som é mais fácil do que eu imaginava. É sim. Então vamos continuar. Outra diferença que percebemos é a duração. Vamos comparar o latido de um cão com o miado de um gato. Desses sons, qual é o mais curto e qual é o mais longo, Vivi? O som do latido é bem curto. Já o miado é um som mais longo. Muito bem, Vivi. Vamos ver outro exemplo. Qual é o som mais curto? A batida de um martelo ou o berro de uma ovelha? O som do martelo é curto e o som da ovelha é longo. Muito bem. Então, a duração é a propriedade que nos faz perceber se um som é mais longo ou mais curto que outro. Uma outra diferença encontrada quando comparamos os sons é se um som é mais grave ou mais agudo que outro. Como assim, capitão? Vamos comparar o som de um grilo com o som de um sapo. O som do grilo é mais agudo que o som de um sapo. Agora é a sua vez. Compare o rugido de um leão e o grito de uma arara. Pelo que percebi, o rugido do leão é mais grave que o grito de uma arara, que é mais agudo. Muito bom, Vivi. Você realmente está prestando bastante atenção, hein? Puxa, eu lembrei de outro exemplo bem interessante, sabe? Que exemplo, Vivi? É a diferença entre a voz do meu pai e do meu irmãozinho. Eu estou me lembrando do meu pai e do meu irmãozinho me dando bom dia. Bom dia, Vivi. Você dormiu bem? Oi, Vivi! Bom dia! A voz do meu pai, que já é adulto, é grave. E a voz do meu irmãozinho é aguda. Boa observação! E o interessante é que um dia, quando for grande, a voz do seu irmão vai deixar de ser aguda e vai se tornar grave como a do seu pai. Mas como é o nome dessa propriedade, capitão? Boa pergunta! Essa propriedade que nos diz se um som é agudo ou grave se chama altura. Agora já posso fazer o meu trabalho! Uhul! Espere um pouco, ainda falta nós vermos a última propriedade. De que propriedade você está falando, capitão? Falta o timbre. Timbre? Acho que eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa isso. Cada fonte sonora, ou seja, cada coisa que tem som, produz um som próprio. Em outras palavras, o som tem um timbre de acordo com a fonte sonora que o está produzindo. Dá um exemplo dessa propriedade. Quando ouvimos um latido, nós sabemos que esse som está vindo de algum cachorro, mesmo que não estejamos vendo o animal. Isso acontece porque nós já conhecemos o timbre do som produzido pelos cachorros. Assim também, se for um gato, nós já conhecemos o timbre do miado de um gato. Acho que já entendi. Por exemplo, quando um amigo me chama pelas costas, eu sei quem está me chamando porque já conheço o timbre da voz de todos os meus amigos. Acertei? Excelente! Parabéns, Vivi! Muito obrigada! E não se esqueça também que, da mesma forma, cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Por isso, conseguimos saber que instrumento está tocando só pelo som. Então, eu já sei como responder. Timbre é a propriedade do som que nos permite perceber a fonte sonora que está produzindo o som, não é? Perfeito!
Agora você já pode fazer o seu trabalho sem problemas. Muito obrigada, capitão. Agora, além de fazer o meu trabalho, eu posso até passar para os meus colegas tudo isso que você me ensinou. De nada. Pode contar comigo quando precisar, viu? Agora eu vou ter que ir. Até outro dia. Tchau, capitão. Tchau, Vivi. Bem, então vamos terminar aqui, concluindo aqui, né? Eu vou dar uma pequena explicação rápida aqui para frisarmos o que vimos agora. Essa animação, ela simplesmente irá nos ajudar a resolver o plano de estudo tutorado, tá? E também, né, claro, aprendermos, né, sobre um pouco mais sobre timbre. Então, o que ficou entendido então? Que o timbre, ele, igual ela falou ali, que permite perceber a fonte sonora que está sendo produzida. Ou seja, o timbre é como se fosse, igual ela fala, a animação, né? A mocinha na animação diz. Quando um amiguinho fala, você reconhece a voz do seu amigo, você sabe quando é a voz do seu pai, você sabe quando é a voz da sua mãe, dos seus amigos, não é? Ou você reconhece o timbre do latido, né? Que o cachorro totalmente diferente da de um gato, de um leão. Então, timbre é isso. Tá bom? E com relação aos nossos exercícios também no PET, eles falam muito sobre a altura, né? A altura é o que se diz de um som ser grave ou agudo. No caso, grave, no caso dele ser muito mais forte, né? E o agudo, que é muito mais fininho, né? É só pra gente não esquecer. Som grave é aquele som mais forte, né? Por isso que eles falam de altura. O agudo, mais fininho, né? Então essas são as propriedades do som, né? E os sons, é igual quando eu estava falando ali, eles não são iguais. São bem diferentes, né? E o que faz ele ser diferente são as suas propriedades. É isso que é a propriedade. O timbre, a sua intensidade, né? Igual você... quer dizer, a intensidade, igual aqui, a gente refazendo de novo, né, para ver o que fixarmos a matéria, a intensidade é igual quando ela é uma força, ou ela é forte ou ela é fraca, a intensidade. Tanto que no vídeo, na animação, podem reparar lá, que ele fala de uma intensidade mais fraca e uma bem mais forte, né? Então, é assim. Com isso, agora, eu irei mostrar a vocês os exercícios aqui que nós temos aqui também, né? Que é o plano, como vocês vão fazer. Então, aqui tem uma pequena recapitulação dos nossos exercícios, que é o tema de elementos de música, que é a intensidade, timbre, né? A intensidade, a altura e a duração, né? Aqui igual a densidade, que a gente já estava vendo aqui, os timbres, que são as características, a fonte, né? Você sabe distinguir o barulho de um carro, de uma pessoa, do seu amigo, de várias vozes você reconhece a do seu amigo, do seu colega, do professor, né? Esse aqui, ó, para saber mais, é o link do nosso vídeo que nós vimos, tá? Que nós acabamos de ver. Só que eu deixei aqui para fixarmos. E nossa atividade é uma atividade bem simples agora, tá? Mas eu irei explicar a vocês. Olha, faça uma análise da imagem abaixo e descreva qual propriedade do som está sendo representada e justifique a sua resposta. Qual a propriedade? Olha, pessoal. Isso aqui eu já vou falando, depois nós vamos ter a correção. Mas eu quero explicar isso para vocês entenderem. Olha, qual a propriedade? Do que nós estudamos, o que fala de altura? Né? Qual que é a propriedade que fala de altura? Né? Uma das propriedades dela é a altura.
Aí você fala, poxa, por que você sabe, professor, que está falando de altura nesse exercício? Olha, vamos prestar atenção. Ó. Faça uma análise da imagem e descreva qual a propriedade, né? Aqui, se vocês observarem, vamos observarem os pássaros. Vou dar um tempinho, 3 segundos, qualquer coisa vocês podem parar um pouco o vídeo e prestar atenção. O que está acontecendo aqui para ser a altura? Pois bem, agora eu irei falar. Ele é altura, simplesmente, se vocês observarem bem, aqui está um passarinho, que ele está com a boca enorme, né? E o outro embaixo, ele está pequenininho, baixinho. Ou seja, quando nós falamos lá do grave, né, do alto, é porque está grave, é o som grave que ele está ali. Ele está até com a boca aberta, assim, né? Parece que está até, né? É a altura. E aqui tá baixinho, né? Tá fininho, tá agudo. O som tá fininho. Então você já imagine que um tá praticamente quase que grave, né? É engraçado ver um passarinho com a voz grave, mas é essa a história. Então, como eu falaria aqui, qual a propriedade do som que está sendo representada? Eu colocaria né, está sendo representada a propriedade da altura, né? E justifica a sua resposta. Eu justifico que na imagem, vocês podem reparar na imagem, primeira imagem, o pássaro ele está com um som grave. E pela análise de baixo também você nota que está com um som agudo. Ou seja, representa a altura, né? Então, eu espero que nessa nossa pequena explicação de aula, vocês possam ter ajudado vocês a fazer as atividades, tá? Também nós iremos futuramente ter atividades complementares, né? Isso é para nós começarmos a semana. E também eu quero frisar novamente o seguinte: quando for assim necessário, sempre estarei no Facebook, tá? Em contato, sempre vocês podem mandar mensagens, tirar suas dúvidas, tá? Conversem sempre lá, pedem ajuda ao papai, à mamãe, tá bom? Então, no momento é esse, tá? Eu espero assim, gostaria que na próxima vez tivéssemos tido uma presença assim que fosse presente, né? Possível para eu conhecer vocês, mas eu espero que isso tenha ajudado vocês a enriquecer um pouco mais, tá? Vocês voltem e recapitulem o vídeo para vocês entenderem direitinho, tá? As propriedades, porque a animação ela foi muito boa, né? Eu pretendo postar, já deixar esse material lá também, né? Esse arquivinho lá, tá? Tudo direitinho, tudo organizadinho no Google Classroom. E também eu irei deixar também, caso alguém tenha alguma dificuldade, também estará no Facebook, por enquanto, até nós termos uma adaptação melhor, tá bom? Olha, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e bons estudos, tá? Fiquem com Deus.